Palácio da Ventura, Antero de Quental. Sonho que sou um cavaleiro andante, por desertos, por sóis, por noite escura, paladino do amor, busco anelante o palácio encantado da ventura. Mas já desmaio, exausto e vacilante, quebrada a espada já, rota a armadura, e eis que de súbito avisto fulgurante na sua pompa e aérea formosura. Com grandes golpes bato a porta e brado: eu sou o vagabundo, o deserdado, abri-vos portas d'ouro ante meus ais. Abrem-se as portas d'ouro com fragor, mas dentro encontro só, cheio de dor, silêncio e escuridão e nada mais. Poesia de Antero de Quental, do realismo português. Hoje iniciamos então a aula número 25 sobre estilo de época, o realismo, a segunda metade do século XIX. Eu sou o professor Jorge Miguel, professor de português desde setembro de 58, por conseguinte 60 anos dando aula da língua portuguesa. O pedido que eu faço é que se inscrevam no meu canal no YouTube. Vamos divulgar a língua portuguesa, principalmente a poesia, que torna o homem elevado, sublime. Vamos interpretar um pouco a poesia de Antero de Quental. Eu reconheço que alguns autores fazem uma interpretação um pouco diversa daquela que eu vou fazer. Mas agora estamos vendo Antero de Quental, de uma influência oriental, budista, em busca do paraíso búdico, da felicidade total. O título é Palácio da Ventura, a procura da felicidade total, mormente depois da morte. Ele está sonhando com isso. O verbo que se inicia é sonhar. E nesse sonho, ele diz que é um cavaleiro andante, e por desertos, por lugares difíceis, então, por sóis, por dias e por noite escura, paladino do amor, como Dom Quixote, paladino do amor, busco anelante, em êxtase. O que eu busco? A tranquilidade total depois da vida, o paraíso búdico, a felicidade, o paraíso total, o céu, a paz universal. Na segunda estrofe, ele descreve o cansaço da caminhada dessa vida em busca do Palácio da Ventura. Mas já desmaio, é o cansaço, exausto e vacilante, em dúvidas ainda. Quebrada a espada já, ele é um soldado, é um Dom Quixote, à procura da felicidade e do paraíso. Quebrada a espada já, rota a armadura, sou um soldado em busca desse paraíso. E eis que de súbito avisto fulgurante na sua pompa e aérea formosura, eu encontrei o palácio total da felicidade. É o toque agora, é o contato com ela. Veja o verso que interpreta a batida à porta do palácio encantado da aventura. Veja que verso expressivo. Com grandes golpes bato a porta e brado. É a batida na porta? Ele faz isso com a constante consoante B, bilabial, e P, bilabial, e o excesso de vogais, a vogal aberta,
com grandes golpes bato a porta e brado. Eu sou o vagabundo, no sentido de vagar o mundo, de percorrer por esse mundo. O deserdado, sou deserdado, como nas orações da igreja, deserdados filhos de Eva. Abrem-se as portas de ouro com fragor, com ruído, mas dentro encontro só, cheio de dor, eu cheio de dor. Nesse sonho que eu estou tendo de saber como é a felicidade total após a morte, eu encontro só, cheio de dor. Qual é a felicidade total? Silêncio e escuridão e nada mais. O paraíso búdico. O budismo é uma das religiões menos escatológicas que nós conhecemos. Temos 2 momentos de felicidade. Antes de nascer, que eu estou neste mundo ainda, existindo, mas sem individualidade. E depois da morte eu retorno ao mundo e vivo na vida de meus filhos, netos e descendentes, e vivo na alimentação que se hão de comer pelo resto da vida. Eu vivi antes de nascer e viverei depois de morrer. E assim a felicidade total é o silêncio e a escuridão e nada mais. O realismo é um movimento literário, artístico, cultural, político da segunda metade do século XIX. Simbolicamente, não com precisão, lógico, de 1850 a 1900. Há um ambiente científico da qual a arte não pode escapar e ignorar. Há um conhecimento científico, científico e filosófico que a arte não pode ignorar e segue os ideais desse movimento científico. Vamos ver o que é que está acontecendo no século XIX, na segunda metade do século XIX. Primeiro, Charles Darwin, a teoria da evolução, a origem das espécies, onde expõe a sua tese de que todos os seres vivos estão imbuídos da mesma origem. Somos descendentes de animais, e os animais de animais inferiores. Se colocarmos a fotografia de um ser humano de hoje até 2 bilhões de anos atrás, é evidente que a fotografia posterior é igual à fotografia anterior, mas lá longe ele vai perceber que o avô dele é um peixe e é da onde viemos. Teoria da evolução de Darwin. Mendel descobre as leis da hereditariedade. Louis Pasteur destrói a teoria da geração espontânea. Estou consultando um livro sem citar o crédito, porque o livro é de minha autoria. Então a cola que eu estou tendo é válida. Não estou citando a editora, porque o livro é de minha autoria. Einstein, já no final do século, ou quase no final do século, o espaço e o movimento, ao invés de absolutos, são relativos um ao outro. Os objetos têm 4 dimensões: comprimento, largura, espessura e tempo. A massa depende do movimento. O universo é ilimitado, mas é finito. O espaço curva-se sobre si mesmo. A velocidade da luz é absoluta, não depende do referencial. A luz ao lado de um trem que corre a 200 mil quilômetros por segundo, a velocidade da luz ao lado desse trem continua sendo
300.000 quilômetros por segundo, porque ela não depende do referencial. Augusto Comte funda o positivismo, segundo a qual só as leis da natureza é que merecem atenção. Taine, o homem é o produto da raça, do meio e do momento, da circunstância. Nietzsche, a teoria do super-homem. Por ora o mundo está sendo dominado pelos fracos, e os fracos dominam o ser humano. Lombroso, o criminoso nasce, é nato. Ele contém dentro de si os germes de ascendentes remotos, o homem animalesco. Karl Marx publica o socialismo, a teoria marxista, o Capital, em 1867, com aqueles conceitos que todos nós conhecemos. O materialismo histórico, a dialética marxista, a luta de classes, a mais-valia, a teoria da evolução socialista, segundo a qual a vinda do socialismo é inevitável, já que a máquina substitui o ser humano e não haverá para quem vender o produto da produção. O materialismo histórico, em que a infraestrutura que comanda, que determina a superestrutura. Não é a lei que protege a propriedade privada, não é isso que aconteceu. É porque todos temos a propriedade privada, nós fizemos a lei para proteger aquilo que já éramos. A religião, a moral, os costumes, tudo isso depende da infraestrutura, da economia. A escravidão era necessária, segundo o passado, os pensadores do passado, necessária para a economia nacional, então ela é defendida pela religião, pela lei, pelo costume, pela moral e pela ética. Não é a moral e a lei que determina a escravidão, ela é que determina o comportamento do que é justo ou injusto. Neste contexto, a literatura muda, a arte muda, o homem muda. Há um homem romântico no passado e agora um homem realista neste momento histórico. O homem muda, o costume muda, a vestimenta muda, o comportamento muda. Por conseguinte, a literatura. Eu vou dar um exemplo, já dei um exemplo então, da literatura portuguesa Antero de Quental. Antero de Quental, nós faremos uma aula especial. A aula número 26 é só sobre Antero de Quental, um dos maiores poetas do realismo português, se não o maior. Ficaremos com ele, uma aula inteira. Hoje vamos ver algumas poesias para justificar aquilo que nós estamos dizendo. Cesário Verde, Piquenique. Naquele piquenique de burguesas, houve uma coisa simplesmente bela e que, sem ter histórias nem grandezas, em todo o caso, dava uma guarela. Foi quando tu, descendo do burrico, foste colher sem imposturas tolas, a um granzoal azul de grão de bico, um ramalhete rubro de papoulas. Pouco depois, em cima dos penhascos, nos acampamos. Indo o sol se via, e houve talhadas de melão, damascos e pão de ló molhado em malvazia. Mas todo púrpuro, a sair da renda de teus dois seios como duas rolas, era o supremo encanto da merenda, o ramalhete rubro das papoulas. Piquenique, de Cesário Verde. A primeira estrofe, ele relata um piquenique, a alimentação que se faz ao campo, com Vescote, e escreveu piquenique à moda americana, sem a portuguesar. No segundo,
Há uma palavra aí no primeiro quarteto, aguarela, que é a mesma coisa que a aquarela, que é uma pintura de tintas aguadas, né? Sem sobreposição uma à outra. Estou consultando, tirei esse texto do livro Cesário Verde, editora Sebenta, proposta de análise para o ensino fundamental. A segunda estrofe começa a descrição. Foi quando tu, descendo do burrico, foste colher sem imposturas tolas a um granzoal. Granzoal é um campo em que se planta grão de bico. E nesse granzoal azul foi colher então o grão de bico, quase um pleonasmo. Um ramalhete rubro de papoulas, uma planta com a qual, da qual se tira o ópio. Papoula, vermelha. Pouco depois, em cima de uns penhascos, nós acampamos, indo o sol se via, houve talhada, quer dizer, fatias, em pedaços, talhados de melão, damascos, e pão de ló molhado em malvasia. Malvasia é um tipo de uva, porque é o seguinte, um vinho que se faz desta uva. E vem a conclusão, mas todo púrpura a sair da renda. Há uma renda, então, que protege os seios da menina, da moça, dos teus dois seios como duas rolas, como duas pombas. Eis o supremo encanto da merenda, o ramalhete rubro das papoulas, ou seja, vermelho das papoulas. Maliciosamente, o autor está dizendo que a beleza desse cenário é o ramalhete rubro das papoulas saindo entre os seios da donzela. Mas, na verdade, a beleza do texto são os dois seios explodindo da renda, mostrando-se ao autor o ramalhete rubro das papoulas, rubro vermelho. E quem está vermelho aí é a paixão, vendo dois seios que querem fugir da renda como duas pombas. Cesário Verde. Já disse, romântico, primeira parte do século XIX. Realismo, a segunda parte do século XIX. Simbolicamente isso, né? Lógico que não há precisão. Romântico de 1800 a 1850, pelo menos o auge dele ocorre nessa época, e o auge do realismo de 1850 a 1900. Vamos fazer o que nós fazemos toda a aula, uma comparação. No romantismo, o sentimentalismo doentio, mas no realismo, uma observação impessoal. O que é um cientista no laboratório? Observa de maneira impessoal. Ele não interfere emotivamente no resultado. Se ele interferir emotivamente no resultado, ele é charlatão, não é cientista. Ele observa e das suas observações ele tira a conclusão. Idealismo aéreo no passado. Agora, um idealismo reformista, vontade de reformar o mundo. Quando Eça de Queiroz escreve O Crime do Padre Amaro, ele está fazendo uma crítica à igreja e ao celibato, e lógico que pressupõe uma reforma da instituição. Olhos no passado, lá no romântico. Agora, olhos no presente, eu observo o presente, o agora. Eu não vou escrever sobre a Idade Média, sobre o índio, sobre Peri, sobre o Birajara. E leem lá nos românticos, vou falar de Eurico Presbítero, lá do século VII, depois de Cristo. O que me importa agora é o momento atual, o agora, o já,
a sociedade portuguesa, por exemplo, como essa faz nos maias, por exemplo, ou o elemento psicológico, os romances psicológicos de Machado de Assis, como somos, analisar a profundeza de nossa alma agora, nesse contexto. Romântico cristianismo, o realismo panteísmo, daí aquelas poesias em que se descreve um rio, um lago, uma maçã, um pôr do sol, como faz Raimundo Correia, o chegar da tarde, meramente um cenário panteísta. Deus existe e Deus é todo o universo. Supremacia da imaginação lá atrás. Agora, me importa a verdade física, a supremacia da verdade física. Lá atrás, espiritualismo. Agora, materialismo otimista. Subjetivismo, objetivismo. No romântico, ótica no eu. Eu sou o centro do universo. Agora o que me interessa é a verdade que eu observo. Temas nacionais e regionais. Agora temas universais que nos incomodam a todos. O aborto, a loucura, o adultério, o ser humano espiritualmente analisado, fantasia e imaginação, documentação da realidade, arrebatamento de ideias, análise e reflexão de ideias, religiosidade, espírito científico agora, monarquia no passado, agora estamos na república e em breve o Brasil estará na república e isso já é uma verdade na Europa. A história é muito fascinante para o romântico. Veja em Alexandre Herculano e José de Alencar e o índio, a formação do povo nacional com Iracema. Agora não me interessa muito os heróis extraordinários e também não me interessa muito a história. Eu quero a atualidade e gente vulgar, como João Romão, por exemplo, no romance O Cortiço. Me interessa pessoas simples, como Capitu, e não os heróis como Eurico, o presbítero, ou como Peri, o índio, ou Birajara, o índio. Lá no romântico, o mundo é como eu vejo. No realismo, eu vejo o mundo como ele é. Algumas poesias para entender esse mundo pessimista, o mundo cientista ou científico da época, em que o eu, a perspectiva individual, ela fica afastada. Vicente de Carvalho, Velho Tema. Essa poesia estou tirando de sonetos de nossa língua, de José Lino, editora de Nossa Fronteira. Só a esperança em toda a vida disfarça a pena de viver, mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que atrás, ansiosa e embevecida, é uma hora feliz sempre adiada e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda reada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos e nunca a
pomos onde nós estamos. Vicente de Carvalho. Há uma poeta brasileira, talvez pouco conhecida, chamada Francisca Júlia, que eu gosto muito das poesias dela. São poesias realistas, então, parnasianas. E vocês vão ouvir uma poesia de Francisca Júlia dentro desse contexto do realismo. O texto o livro de onde eu tirei essa poesia, é os 100 melhores sonetos clássicos da língua portuguesa, de Miguel Sanches Neto, da editora Leitura. Veja que beleza de descrição e de narração. Veja também que lição que eu posso tirar do soneto. Da casinha em que vive, o reboco alvacento reflete o ribeirão na água clara e sonora. Este é o ninho feliz e obscuro em que ela mora. Além, o seu quintal, o seu aposento. Vem do campo a correr e úmida do relento, toda ela fresca do ar, tanto aroma e evapora que parece trazer consigo lá de fora, na desordem da roupa e do cabelo, o vento. E senta-se, compõe a roupa, olha em torno com seus olhos azuis, onde a inocência boia. Nessa meia penumbra e nesse ambiente morno, pegando da costura à luz da clarabóia, põe na ponta do dedo em feitio de adorno o seu lindo dedal, com pretensão de joia. Visita a casa paterna de Luiz Guimarães Júnior, do mesmo livro, Sonetos da Nossa Língua Portuguesa. Como a ave que volta ao ninho antigo, depois de um longo e tenebroso inverno, eu quis também rever o lar paterno, o meu primeiro e virginal abrigo. Entrei. Um gênio carinhoso e amigo, o fantasma, talvez, do amor materno, tomou-me as mãos, olhou-me grave, terno e passo a passo caminhou comigo. Era esta a sala, ó se me lembre quanto, em que da luz noturna à claridade, minhas irmãs e minha mãe. O pranto jorrou-me em ondas. Resistir, quem há de? Uma ilusão gemia em cada canto, chorava em cada canto uma saudade. Inscreva-se no meu canal no YouTube. Estou falando sobre a língua portuguesa. Estou interpretando alguns poemas. Estou fazendo a vida ficar um pouquinho melhor. A poesia enobrece um homem, dignifica o homem. Um martelo é muito mais útil do que um soneto de Camões. Mas o soneto de Camões enobrece, eleva, dignifica, supera dificuldades, faz viver melhor. Com grandes golpes bato a porta e brado: eu sou o vagabundo, o deserdado, abri-vos portas d'ouro ante meus ais. Abrem-se as portas d'ouro com fragor, mas dentro encontro só, cheio de dor, silêncio e escuridão, e nada mais. A minha pátria é a língua portuguesa.